Boa noite, galera. Meu nome é Esdras. Vou dar uma explicação de visão geral aqui sobre a argumentação lógica. Bom, o que é a argumentação lógica? Eu trouxe um resumo bem básico. A teoria da argumentação lógica, ou simplesmente na argumentação, ele é o estudo interdisciplinar de como as conclusões podem ser alcançadas, seja ela através de um raciocínio lógico ou através de um método dedutivo. Esse método, esses raciocínios por premissas, eles estão presentes na filosofia moderna, ou seja, a argumentação para chegar a uma afirmação. Então, essa estrutura de argumentação ela é baseada nas premissas, e aí elas incluem, né, as artes, a ciência do debate civil, o diálogo, todo o processo. A estrutura do argumento. A estrutura do argumento, ele se divide em 3 processos. Primeiro, o conjunto de pressupostos ou premissas, né, que são as definições. Então, quais são os questionamentos que vamos fazer? Primeiro se define nesses conjuntos. O segundo método, o segundo processo da etapa, da estrutura, perdão, é o método de raciocínio ou dedução, ou seja, como você vai validar os argumentos ou as premissas expostas numa questão, num debate, numa discussão. Pode ser um método dedutivo, pode ser um outro método de raciocínio, e por fim você vai concluir. Através desse método, você vai concluir esse argumento. Então você vai concluir se ele é um argumento válido ou se ele é um argumento inválido, se é falso ou se é verdadeiro. Esses aqui são os operadores, né, que a gente pode ver em questões. Eu trouxe ele em uma outra apresentação também, os valores de cada um. E aqui eu trouxe o primeiro exemplo. Um exemplo de argumento lógico. Aqui a gente vai usar o método dedutivo. Então, vamos lá. Eu estabeleci duas premissas aqui. Primeira premissa: se eu fosse artista, seria famoso. A segunda premissa: não sou famoso. A conclusão, que eu acabei associando como P3, mas você pode subentender como conclusão. Logo, não sou artista. Ou seja, se eu fosse artista, seria famoso. Não sou famoso. Logo, não sou artista. Então, o que, é que a gente vai começar a fazer aqui? A gente vai ir pelas etapas da estrutura do argumento, né? Vamos ter essa linguagem literal para uma linguagem lógica. Então, a gente pode operar aqui usando P e Q, né, que são os termos padrões. Vamos associar artista a P e famoso a Q. Então, começamos aqui agora a fazer a separação dos elementos. E agora a gente passa essa separação dos elementos para a estrutura da lógica proposicional, que ela ficou aqui. Se P, então Q, e se P, então não Q. Ela conclui não P, logo não sou artista. Então, se eu fosse artista, seria famoso. Não sou famoso, negou. Logo, não sou artista. Por quê? Porque se eu fosse artista, seria famoso. Então, você precisa validar uma para que a outra passe a ser válida. Então, para você ser famoso, você precisa ser um artista. Para você ser artista, você precisa ser um famoso. Logo, você não sendo um famoso, você automaticamente não é um artista. Então, ela cria uma condição, né? Então, a gente expressou essa condição em uma expressão lógica. Aqui, agora, a gente vai validar esse argumento, né? Aqui a gente separou os elementos, entendeu como a questão discorre, e aqui agora a gente valida. Bom, existem métodos para validar esses argumentos. No seminário passado, eu mostrei através dos métodos dedutivos, porém não mostrei na tabela verdade. Dessa vez eu trouxe a tabela verdade aqui para a gente, e ela valida o argumento anterior. Então, quais são os elementos que a gente tem? A gente tem P e Q, e a gente tem a negação deles, né? Eu não sou famoso na premissa 2 e eu não sou artista na conclusão. Então, a gente separa os elementos na tabela verdade, faz os seus testes lógicos separados. Nesse modelo de tabela verdade, eu confirmo o argumento na última linha, né, na última coluna. Então, aqui eu testei toda a operação, né? Se P, então Q, e não Q, então P. Ela foi todo esse processo aqui que a gente separou, toda a estrutura, a gente concluiu aqui. Então,
concluímos, aqui a gente tem uma tautologia, né? Todos os elementos confirmaram aqui como verdadeiros. Então, a argumentação é válida, porque a gente tem um operando i, né? Todos precisam ser verdadeiros. A gente tem uma tautologia que confirma essa validação. Ou seja, ele não é famoso porque ele não é um artista de fato. Para ele ser famoso, ele precisa ser um artista. Então, a gente provou aqui que a argumentação dele está válida. Bom, exemplo 2. Vamos lá. Aqui a gente tem duas premissas e uma conclusão. A primeira premissa, todos os pedreiros se sujam. A segunda, José está sujo. E a terceira, José é pedreiro. Aí, qual é a indagação que a gente tem? José está sujo e José é pedreiro. Ele tá afirmando aqui nessa premissa que José é pedreiro. Então, a gente precisa agora afirmar, confirmar, né, se ele está correto de fato. De início, a gente já vê que é uma argumentação inválida, e eu trouxe aqui uma outra exemplificação, que aqui entra um outro método de raciocínio. Bom, a gente tem, na forma geral aqui, o sujam, né? Então, temos aqui o sujam, porque todos os pedreiros se sujam, então os pedreiros estão dentro dessa condição de se sujar. Todos os pedreiros se sujam. E o sujam, ele está cobrindo todo mundo, né? Porque ele está aqui como todos, então ele engloba tudo. Bom, onde é que a conclusão afirma que José está? Ela afirma que José é pedreiro, e nada mais. Então, se a gente pressupor, a gente não consegue validar. Então, a gente tem que seguir o que está escrito. E o que está escrito aqui, ele conclui que José é pedreiro. Mas José está dos que sujam. José não está nos pedreiros aqui, em específico. Então, você não consegue validar porque você não sabe se José realmente está sujo, perdão, porque aqui é uma premissa. Então, ele afirma, todos os pedreiros se sujam, José está sujo. E aí ele conclui, José é pedreiro, mas você não sabe se José está sujo. Você não consegue validar, porque você só tem a conclusão de que José é pedreiro. Então, ele não está aqui dentro dessa outra condição. Então, aqui a gente confirma que é uma argumentação inválida. O exemplo 3, também a gente vai, né, só para finalizar, por uma dedução. Todo carioca ama futebol, Maicon é carioca, e aí a gente conclui que Maicon ama futebol. É uma condição simples e é uma dedução de um fluxo, né? Você consegue identificar facilmente os elementos das proposições, das premissas, e você consegue afirmar, concluir que essa afirmação é uma afirmação válida. Você tem essa certeza. Porque fica claro, todo carioca ama futebol, Maicon é carioca. Logo, Maicon ama futebol. Então, essa é uma visão geral das proposições. Espero que tenha sido claro nos exemplos. E é isso.